Lembrando a vocês que nós temos uma revista, site, Ensino e Informação. Eu sou o professor Altamir, estamos aqui dando continuidade à parte de exercícios dentro do assunto grupo, na disciplina álgebra ou estruturas algébricas. Essa aqui é a parte 02. Lembrando que na aula passada nós consideramos os polinômios, né? O conjunto dos polinômios, com duas operações. Uma operação interna de adição de polinômios, que nós mostramos que é um grupo, que é comutativo ainda, né? E mostramos que, considerando os polinômios com a operação de multiplicação de polinômios, o máximo que se tem é um semigrupo, tá? Porque a propriedade simétrica com relação à multiplicação de dois polinômios, tá? Ela não existe, tá? O simétrico de um polinômio, tá? P de x é 1 sobre P de x, que é uma fração polinomial. Portanto, não pertence ao conjunto dos polinômios, que são da forma 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado mais a nx na n, com a n diferente de zero, para reforçar que o grau do polinômio é n. E os AI são números reais, certo? Agora nós vamos considerar então, já que o problema de P com a operação de multiplicação de polinômios não ser um grupo, por causa que não respeita a propriedade de ter um elemento simétrico com relação à multiplicação, vamos considerar então um conjunto G', tá? G', que é exatamente o conjunto de todas as frações polinomiais, ou seja, o numerador é um polinômio P de x de grau qualquer, e o polinômio Q de x é outro polinômio de grau qualquer também, tá? Reforçando que Q de x não pode ser o polinômio identicamente nulo, porque não podemos dividir por zero, certo? Então, sendo G o conjunto das frações polinomiais, assim, G com a operação de multiplicação de frações polinomiais, G é um grupo comutativo. No polinômio m de x sobre n de x, que vai estar dentro de G', e é da forma que o numerador é o P de x vezes o R de x, e o denominador aqui é Q de x vezes S de x, Q de x vezes S de x, fração polinomial, tá certo? Então, G' com a operação de multiplicação de frações polinomiais é fechado, tá certo? A segunda coisa que nós temos que verificar é a propriedade associativa, para ver se pelo menos é um semigrupo. Multiplicar por dentro do colchete aqui, ó, R de x sobre S de x, multiplicando U de x sobre V de x. Eu posso tirar os parênteses aqui, ó, colocar o parênteses agora aqui em P de x sobre Q de x, multiplicando R de x sobre S de x, e o resultado multiplicar por U de x vezes V de x. Então vale sim, é como multiplicar frações, só que aqui as frações é do tipo que no numerador, reforçando, é um polinômio, o denominador também é um polinômio. Então, sim, G' com operação de multiplicação goza da propriedade associativa. Então, até aqui eu posso dizer que G' com operação de multiplicação é um semigrupo. Legal? Agora, olha só, gente, quer ver que legal? Esse G' com operação de multiplicação tem o 1, número 1, posso dizer 1, a fração 1, certo? O inteiro, que é o elemento neutro da multiplicação de frações polinomiais, tá certo? Então, existe um único 1, que é U de x sobre U de x, ou P de x sobre P de x, ou R de x sobre R de x, pode ser escrito de várias formas, tá? Pode ser escrito de várias formas. Se o numerador é igual ao denominador, obviamente resulta no 1, tá certo? Mas o 1
é o único no que diz respeito a que eu multiplicar o 1 vezes uma fração polinomial p de x sobre q de x, ela me deixa a fração polinomial intacta, tá certo? E eu posso multiplicar para o lado, aqui tá, o 1 está multiplicando no lado esquerdo, mas eu posso também multiplicar para o lado direito, tá certo? Então o 1 é o elemento neutro, reforçando, da multiplicação de polinômios, tá certo? Para qualquer que seja p de x, q de x aqui, ó, essa fração aqui, ó, tá? Então se eu multiplicar por 1, eu tenho o p de x sobre q de x inalterado, tá certo? Agora olha só, aqui é o problema dos polinômios não ser um grupo, porque falhava da propriedade de que na multiplicação de polinômios não existia o elemento simétrico na multiplicação, tá certo? Então agora aqui não, existe um único q de x sobre p de x pertencente a g', de tal maneira que, se dado p de x sobre q de x, eu multiplico por q de x vezes p de x. Notem que aqui está alterado, ó, o que era denominador passa a ser numerador, e o que é numerador passa a ser denominador. Obviamente, multiplicando essas duas frações, o resultado dá 1, tá certo? Então, para qualquer que seja p de x sobre q de x, fração polinomial, tá certo? Existe o simétrico, tá? Que é o q de x sobre p de x, de tal maneira que multiplicando aqui resulta 1, ou seja, g' com a operação de multiplicação tem um elemento simétrico da multiplicação. Legal? Joia, né? Então, até aqui, ó, até aqui, na propriedade 4, eu posso afirmar com certeza que g' com a operação de multiplicação é um grupo. Legal? Agora, a propriedade 5 está dizendo que g' com a operação de multiplicação é um grupo, e além do mais é um grupo comutativo. Por quê? Olha, eu pego a fração p de x sobre q de x, multiplico pela fração u de x vezes v de x. Isso aqui é trocar a ordem, é colocar u de x, v de x, a fração aqui, essa aqui colocar na frente, no lado esquerdo, multiplicando para o lado direito p de x vezes q de x, tá certo? Então a multiplicação aqui, ó, tá, é comutativa, para qualquer que seja p de x vezes q de x, e u de x sobre v de x. Dadas essas duas frações, eu posso multiplicar colocando p de x e q de x na frente, ou atrás de u de x vezes v de x. Trocar a ordem na multiplicação dessas duas frações polinomiais, essa aqui e essa aqui. Portanto, g, além de ser grupo, é um grupo comutativo com respeito à multiplicação de frações polinomiais. Legal?